Ei pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje eu trouxe para vocês um convidado muito especial, o meu marido, porque nós vamos contar para vocês como foi a nossa experiência alugando a nossa casa no Airbnb. Ano passado, 2024, a gente alugou nossa casa na temporada. E hoje a gente separou algumas perguntas para nos guiar neste vídeo. E a primeira pergunta é: o que motivou a gente a entrar nessa aventura? Ele tá rindo porque a ideia partiu dele. E ele teve que me convencer a entrar nessa loucura junto com ele. Bom, se eu for falar literalmente como aconteceu, vão me chamar de doido, mas eu vi um vídeo no TikTok que um cara fez isso. Na verdade, ele tinha comprado um apartamento para fazer exatamente isso, para trabalhar com Airbnb. E daí eu fiquei pensando, a gente tem uma casa na praia, aqui no litoral catarinense, e era o nosso primeiro ano de casado e a gente estava com a grana um pouco curta. Já pra começar, no nosso primeiro ano de casado ele vem: vamos alugar nossa casa? Vamos sair da nossa casa? E a gente tinha acabado de comprar algumas coisas, alguns móveis, né? A casa estava bem crua. Daí a gente começou a colocar alguns móveis. Aí eu, isso Por que não? Por que não? E se a gente alugar a casa? De início a Camille não achou que fosse uma ideia muito boa. Porque, aliás, a gente tava morando na casa. Tem esse ponto. Mas aí eu fui trabalhando, fui convencendo ela. Eu sou bem... Como posso dizer? Insistente. Minha mãe vai se ligar nessa Quando palavra. eu tô com uma coisa na cabeça, eu vejo que tem uma oportunidade, eu fico insistindo naquilo. Aí a gente conversou, eu convenci ela, e daí em um dia a gente foi fazer uma faxina na casa, e daí eu já falei, vamos já limpar, aproveitar a faxina, mudar as coisas de lugar, os móveis, e daí já fazer as fotos pro anúncio. Isso foi acho que em outubro, foi bem antes, a gente tirou todas as fotos da casa. Mas quando eu concordei, eu coloquei alguns critérios, mas depois a gente explica, eu explico, na verdade, quais foram os meus critérios para aceitar isso. E eu não tinha feito o anúncio até então, porque a gente tava com aquela, tipo, vai, não vai, até mesmo porque a gente tava morando na casa. E daí a gente foi falar com o pai da Camille, com o meu sogro, para daí a gente ver a possibilidade de ficar na casa dele, que é próximo daqui. Pra daí a gente, tipo assim, a ideia já tava na minha cabeça, já tava tudo meio que programado, a gente só precisava de um lugar para ficar, para daí eu poder fazer os anúncios. Que fazia parte dos meus critérios. Eu falei, a gente tem que ter um lugar para ficar. A nossa mudança, porque querendo ou não, objetos pessoais, a gente tem muito cacareco, tinha coisa, roupa, enfim, objetos do dia a dia pessoal que a gente usa. Tinha que ter um lugar para essas coisas ficarem, a nossa mudança de fato. Nós tínhamos que ter um lugar para ficar. E outra, a gente tem um gato e um cachorro. Então, onde eles iriam ficar, entendeu? Nossa, eu fiquei com E eles não dedão. podiam ficar na casa do meu sogro com a gente, porque lá tem um cachorro bem grande que não se daria bem com os nossos animais. Então a gente ficou, e agora? Mas daí eu conversei com a minha avó, pus a ideia pra ela, e daí ela aceitou super bem, porque a gente morava junto antes de eu casar. Então os bichos conheciam ela e não seria um problema. Então, foi resolvido. Os bichos tinham um destino, nós tínhamos um destino. A mudança, nós conseguimos um lugar para nossa mudança ficar. Então, tudo certo para a casa ser liberada, né? Então, respondendo a primeira pergunta, o que nos motivou foi uma ideia mirabolante e falta de dinheiro para o primeiro ano de casado. Como foi a nossa primeira reserva? Foi assustadora, porque era a nossa primeira reserva. Então a gente tava criando uma expectativa muito grande em como a gente ia recepcionar as pessoas. A gente fez até uns mimos, né? Deixamos na mesa preparado um recadinho. Mas a nossa primeira reserva, depois que eu conversei com meu sogro, a gente tinha um lugar para ficar, tinha todos os destinos, eu fiz o anúncio ali por novembro de 2024 e eu acho que foi, eu não lembro mais ou menos a data, mas já estava pro final de novembro. A gente recebeu nesse meio tempo a gente tem um chat no Airbnb onde as pessoas entram em contato para perguntar sobre a casa. Tinha algumas pessoas que tinham entrado em contato, mas não fecharam a reserva. Então a gente começou a ficar meio desacreditado. Do nada, quando a gente menos esperava, uma família alugou a casa direto, sem entrar em contato ou fazer perguntas. Por uma semana, né? Foi pra semana do Ano Novo. Isso. E daí, beleza. A semana do Ano Novo ia cair foi numa quarta-feira ano passado.
E daí a gente, beleza, a reserva, se não me engano, era de domingo, a partir de domingo até sexta-feira. E a gente já ficou muito feliz porque Deu certo, deu finalmente, certo. a nossa ideia. Exatamente. Nossa, eu já me incluindo no meio. Aí a gente começou a arrumar a casa. Isso. Parece que a gente deixou um pouco em cima da hora. Aí a gente foi em cima da hora, por quê? Aí entra a nossa realidade. Nós trabalhamos em home office também. A gente tem um trabalho híbrido, a gente é CLT ainda. E ainda por cima a gente faz faculdade à noite. Então a gente não tinha muito tempo, a gente fazia nos finais de semana. Então a gente guardava um pouco da mudança num dia, já colocava a mudança no teu destino. Então tinha todo um processo, né, até isso acontecer. Fora que a gente tinha que deixar a casa super limpa, obviamente. Um detalhe bem importante, mas assim, de fato, colocar a casa em ordem para receber as pessoas. No caso, as toalhas, lençóis, essas coisas. Então, como a nossa reserva era para a última semana de dezembro, ali entre o dia 29 e o dia 3, aí a gente pensou, vamos deixar para se mudar no final de semana. Se eles entram às 2 horas no domingo, dia 29, a gente consegue ali no sábado, sexta e sábado, a gente consegue se mudar. Até que meu cunhado, na quinta-feira, dia 26, ele entrou em contato perguntando se a casa já estava disponível, porque um colega dele estava vindo para a cidade. A gente passou o contato, passou o anúncio para ele, o colega do meu cunhado. Na verdade, estava bloqueado, né? Os dias estavam bloqueados, porque a gente já estava se organizando para sair. Mas como era um colega do Lucas e a gente estava mais ou menos bem encaminhado, eu fui lá e desbloqueei no aplicativo as datas, né? Que foi no dia 27 ao dia 28 ali. Eles precisavam de uma noite, só que ele ia só passar pela cidade. O amigo do Lucas não pôde mais vir, não lembro o que aconteceu. Só que eu esqueci de bloquear de volta na agenda no calendário do Airbnb essa data. Aí na sexta-feira, minha avó e a Camille estavam já começando a arrumar a casa. Eu estava trabalhando, se eu não me engano, ainda, e eu ia sair mais cedo do trabalho para justamente fazer a mudança. Acho que foi na hora do almoço que eu fui levar algumas caixas para casa do pai da Camille. Eu recebi a mensagem no celular. Tá, gente, chegando, gente. Reserva confirmada para hoje. E daí pera. Meio-dia, a gente fazendo a mudança, né? Porque eu também tava trabalhando. E daí a gente ia receber as pessoas 2 horas da tarde. Então a gente. Tá. Fizemos uma mudança rapidão ali pra receber as pessoas. O bom é que a gente já tava nessa programação pra sábado, acho que foi domingo. Então já tava tudo certo. Era mais detalhes, assim, malas, algumas coisas, mas deu um susto, assim, meu Deus. E porque eu tinha esquecido de bloquear, mas a gente conseguiu atender eles. Conseguiu. E eles se tornaram foi primeiro. A nossa segunda reserva, só que eles chegaram primeiro. Exatamente. Então foi bem no susto, assim, daí eles ficaram da sexta para sábado, aí sábado saíram à tarde. Isso. E daí a gente veio, limpou a casa, trocou jogo de cama, toalha, para receber a família no domingo. Exato. Então foi assim nossas 2 primeiras reservas, na verdade, porque foram seguidas. E já na correria. Então, tipo, com essa segunda reserva, daí a gente, opa, legal, vai dar certo. A gente ficou bem alegre. E um detalhe, que as 2 reservas foram com sucesso, tivemos ótimas avaliações, então a gente ficou bem contente que, meu Deus, é um projeto que deu certo. Isso mais pra frente também a gente vai explicar, porque era o nosso primeiro ano no Airbnb e a gente tem toda uma questão de boa avaliação, de tempo de resposta, então a gente já começou muito bem. Então foi a nossa primeira reserva. Teve alguma situação difícil ou algum desafio? Com certeza. O principal desafio foi esse, sabe? Lidar com o pensamento de que, caraca, outras pessoas estão na nossa casa, outras pessoas estão sentando no nosso sofá, coisa simples do dia a dia, porque para pensar é algo besta, mas é algo que no início incomodou bastante, né? E outro detalhe bem importante foi a questão da rotina, porque não é só, vamos sair de casa. A gente, como eu já mencionei, a gente estuda, a gente faz faculdade, a gente trabalha. Então, um dos meus critérios quando ele veio com essa ideia a gente tem que ter um lugar para ficar. E este lugar não pode alterar tanto a nossa rotina, ou seja, tem que ser perto do transporte que a gente pega para ir para a empresa, tem que ser de fácil acesso também para a gente voltar aí da faculdade. Também para vir até a casa limpar, né?
Exatamente, para as trocas de hóspede. De hóspede, é. Isso, exatamente. Então, readequar a nossa rotina foi também um desafio, mas deu certo no fim das contas. Quarta pergunta, compensa? Bom, levando em consideração que a gente teve um custo baixo de investimento, né? Porque a gente deu uma tapeada na casa no sentido de pintou algumas paredes, trouxe uma churrasqueira, arrumou a garagem, coisas que a gente já ia ter que fazer. Sim, já ia ter que fazer. E que a gente não teve que investir um valor alto. Deu muito trabalho em questão de mão de obra. Para a primeira temporada, acho que valeu a pena, porque teve como posso dizer, um fator meio fora da curva, que foi, para nossa surpresa, a terceira reserva foi uma empresa que fez, através do Airbnb, e logo de cara eles alugaram 30 dias, de janeiro a fevereiro. Então quando a gente recebeu, foi logo depois, tinha passado acho que uns 10 dias, uma semana na verdade, desde a última reserva. Isso, a primeira família foi embora, a gente ficou acho que uma semana de intervalo, que a gente até ficou um pouco preocupado, tá? Será que a gente retorna para nossa casa ou a gente fica onde tá? E a gente recebeu essa empresa, né? Uma notícia assim, do nada. Pô, 30 dias na sua casa. E também foi uma surpresa, por quê? A gente tinha, querendo ou não, um planejamento. A gente ia alugar ali no final do ano, né? Aquele período de temporada. A gente dava no máximo janeiro, que é alta temporada ainda. Isso, janeiro a gente já retornava para casa. Era algo bem rápido que a gente queria fazer. E a empresa alugou a nossa casa por 30 dias. Então daí essa empresa reservou de janeiro até fevereiro e a gente tinha uma viagem para fazer. A gente ia tirar férias, que era o nosso primeiro ano de casado. Isso. Aí nosso plano era voltar da viagem e já retornar para casa, porque já ia ter dado ali final de fevereiro, né? Isso. Só que acho que durante a viagem, não lembro se foi durante ou quando a gente voltou, a empresa renovou mais um mês. E daí a gente, opa, legal, só que teve como já era em março, a gente já ia voltar para a faculdade. Ia voltar a rotina toda de novo. A gente já estava trabalhando também, então a gente não tinha se planejado para isso. Até março a gente achou que já ia estar em casa de volta, né? Tipo assim, foi um misto de emoções, porque ao mesmo tempo que foi uma notícia muito boa, a gente ia alugar 30 dias, mais 30 dias, né? Só que a gente ficou preocupado porque não, a gente tava na casa de outras pessoas, né? Mesmo sendo os meus pais. Tem uma questão de logística mesmo, da nossa rotina, misturado com a rotina deles. Então a gente levantou essa preocupação, mas não foi um impedimento, porque a gente tem uma super relação excelente com eles. Então a relação em si não ia ser um problema, é mais questão de rotina e a gente tava com essa preocupação, mas acabou que não foi um empecilho, foi até bom, a gente tava mais perto da praia. Então daí eles renovaram de fevereiro a março, e daí quando a gente achou que já ia encerrar por conta que já tinha passado a temporada, mas na verdade eles estavam numa obra muito grande aqui na cidade, eles renovaram de março a abril, né? Se não me engano, sim. Foi de março a abril, que daí foi até a primeira quinzena de abril, quando eles iam renovar de volta, só que daí nesse meio tempo, como já era baixa temporada, tinha muitas locações aqui disponíveis na cidade. Isso. Então tinha outras locações que estavam com um valor bem mais baixo do nosso, por conta que já era baixa temporada. Isso, e também já era hora da gente retornar para casa, já era abril, a gente saiu de casa em dezembro, a gente voltou em abril. E daí a gente preferiu não seguir com o valor que a empresa tinha ofertado ali. E então, em abril, a gente encerrou ali e voltou. Isso. E entra no questionamento, né? O questionamento é se compensou a gente fazer. Até abril, beleza, compensou. Depois disso, não ia compensar mais a gente permanecer com eles. Né? Financeiramente falando. Colocamos na balança, não, é mais viável a gente retornar agora. Eles não renovar, né? E fechou. Quinta pergunta. Deu muito trabalho? Como a gente recebeu essa hospedagem fora da curva, querendo ou não, eles ficaram 3 meses aqui na nossa casa, o trabalho foi retornar para casa e ver o que em 3 meses resultou. É que assim, quando você tem reservas, como a gente teve em dezembro, que eram trocas, né? Eram pessoas diferentes, a gente tinha o trabalho de vir, limpar, fazer a manutenção da casa e sair. Que a gente faz isso em umas 3 horas.
ok. No máximo. Só que como eles ficaram 3 meses, e era uma empresa, eram, vamos dizer, peões de obra que estavam aqui na casa, Isso. eles... Eles eu acho que vão entender mais a questão de faxinas minuciosas, entendeu? Então, este lado tocou no meu coração para iniciar esse tipo de trabalho. Mas quando a gente chegou, a gente teve uma surpresa muito grande, porque os 3 meses que eles ficaram aqui, parece que a casa nunca foi limpa. Então, o trabalho mesmo foi quando a gente voltou. Exatamente. Que, meu Deus, Foi maravilhoso. foram acho que uns 2, 3 dias pra gente deixar tudo em ordem. Ou mais. Porque aí teve a questão de... Porque assim, quando você faz uma reserva no Airbnb, graças a Deus a gente optou por fazer tudo dentro da plataforma. Então, toda a questão de garantia das coisas, da nossa casa, seguro das coisas, foi tudo respaldado, resguardado pelo próprio aplicativo. Porque ela fala isso por conta que a gente teve alguns objetos foram quebrados, a gente teve alguns danos no patrimônio mesmo, tipo eletros portáteis quebrados, uns bancos rasgados, esse tipo de coisa. Só que pelo Airbnb a gente tem todo esse respaldo da plataforma que, inclusive, até um tema para um próximo vídeo. Exatamente. Que a gente teve que usar esse suporte do Airbnb e foi sensacional, né? Foi, eles tiveram uma assistência com a gente gigantesca, muito boa. E tudo foi ressarcido, bonitinho. Os eletrodomésticos que foram estragados a gente conseguiu reaver. Então, quanto a isso, no início isso me incomodou, mas como a gente conseguiu tudo de volta, tudo tranquilo na nossa casa, tá tudo certo. Graças a Deus, resolvemos essa questão. Mas o trabalho em si foi esse, foi retornar essa faxina pesada mesmo e também o choque, né, de ver, pô, a tua casa, querendo ou não, a gente tem um certo zelo, um certo cuidado. E também foi, tipo assim, foram 3 meses, eu falei uns 3 dias até a gente colocar tudo em ordem, só que foram 3 meses que a gente ficou fora. Nesses 3 meses a gente ficou lá na casa do meu sogro, a gente teve um convívio muito bacana lá. Sim. E também a gente teve nossas férias, que já estava programado. Então, nesse meio tempo, a gente viajou também. A gente foi para Fortaleza. Foi maravilhoso. Meu Deus, saudade já. Colocando numa balança valor e trabalho, compensou. E também o super suporte ali do Airbnb foi... Que os danos foram ressarcidos. Então não foi algo um dano que tá acompanhando a gente até agora. A gente já resolveu, tá tudo certo e estamos prontos pra próxima temporada. O que a gente mais gostou nesse período? O retorno financeiro. Porque a gente partiu pra fazer isso porque era uma necessidade. Não é bem uma necessidade, porque assim, parece que a gente tava muito desesperado. É que tipo assim, a gente era o primeiro ano de casado, a gente quitou o nosso casamento. Na verdade, a gente casou e depois do casamento a gente não ficou com dívidas, assim. Isso, porque a gente quitou todo o casamento e também, até um próximo vídeo, a gente pode falar sobre isso, que durante o nosso casamento... Tô perdendo muito vídeo. É isso aí, é sobre. Durante o nosso casamento apareceu uma oportunidade pra gente comprar a casa, inclusive. Exatamente. Então, a nossa reserva que a gente tinha pro primeiro ano depois do casamento, a gente deu na casa. Então, tipo assim, a gente tava, vamos colocar, meio que apertada, assim, sobrevivendo. Não, nada de, tipo, passando necessidade, mas sabe aquela graninha que precisava? Recebíamos aqui, o dinheiro passava na nossa mão e a gente já pagava contas. Então, tipo, as coisas que a gente queria comprar pra casa, a gente queria decorar, esse tipo de coisa, ou até mesmo fazer a nossa viagem, a gente tava meio apertado. Então, foi uma das coisas que a gente mais gostou. E também acho que a experiência foi bacana pra caramba, né? Foi diferente. Porque, tipo assim, quando a gente colocou o anúncio, a gente tava considerando ali alugar em dezembro, ali, virada do ano, janeiro, no máximo, né? Porque a gente mora numa cidade turística, então tem muito Airbnb aqui. Então... E nós somos usuários, né? Somos clientes do Airbnb. A gente gosta. Sim. Então, sempre que a gente hospedava em algum outro lugar, a gente pensava, e se a gente tivesse o nosso próprio Airbnb? Isso, inclusive, é uma coisa que a gente ainda fica matutando, que é, tipo, fazer um chalé pra Airbnb mesmo, uma parada, sei lá, em Curitiba, na Serra, alguma coisa assim. Mas a gente aproveitou a oportunidade que a gente tinha aqui e já fez. E foi legal porque a gente estava esperando ali que era a gente alugar só até janeiro.
Só que como foi uma coisa atrás da outra, a gente foi meio que pegando o gosto ali com os anúncios, a gente Isso. foi estudando mais sobre Plataforma, a né? plataforma e tudo mais, e a gente viu que a gente estava próximo a receber o selo de Superhost, É verdade. que é quando você faz mais de 100 reservas dentro de, acho que 6 meses ou um ano. 100 diárias, né? 100 diárias, né? Isso. Então a gente viu que estava perto de bater e daí a gente já ficou ainda mais empolgado sobre o negócio. A gente já começou a pensar na temporada seguinte, que é 2025/26. Então hoje nossa casa é Superhost. Tivemos boas avaliações das reservas que Isso, fizemos. a gente ganha o selo Superhost por vários fatores, inclusive um bom atendimento, uma boa avaliação da casa e tudo mais. E boa parte do valor que a gente recebeu, a gente reinvestiu na casa para melhorar ela para a próxima temporada. Exato. Então a gente vai fazer novamente, disponibilizar novamente do Airbnb. E um detalhe importante é que nós gravamos a nossa reação retornando para nossa casa. A gente mostrou o estado que ela está, então se você quiser assistir esse vídeo, continue nos acompanhando, tá bom? É verdade. Resumindo, o que a gente mais gostou foi, sim, um retorno financeiro e também a experiência da gente confirmar que é um negócio válido, né? Exato. Que a gente tem essa opção e que a gente tem condições e estrutura para seguir nesse negócio. E que afinal de contas não era uma ideia tão louca assim, né? Ponto para mim. Que conselho você daria para quem quer começar a trabalhar com Airbnb? A gente não tem muitos anos, né, de experiência para, de fato, dar dicas e tudo mais. A gente estudou bastante em outros canais do YouTube aqui também, que a gente pode até indicar, se vocês quiserem, só comentar aqui. Mas, assim, eu quando comecei a ter essa ideia, comecei o planejamento antes de falar com a Camille, eu fiquei muito naquela de tipo, mas será mesmo que vão querer minha casa? Porque a gente mora numa cidade, como eu falei, turística. Então, o que tem de apartamento legal aqui, vocês não têm noção. Só que é aquela coisa, no mercado vai ter todos os produtos para todos os tipos de bolso, né? Não que a nossa casa seja... Pois é, do jeito que falou, nossa casa é ruim, cara, eu amaria ficar na nossa casa. Não, nossa Ali, casa... afinal de contas, é a nossa casa. Nossa casa é bem bacana. Mas o que eu quis dizer é que eu fiquei colocando um empecilho, sabe? Tipo, será mesmo que vão querer nossa casa, tendo outras casas legais aqui? Só que depois eu parei assim e vi que não fazia sentido isso, porque é uma casa confortável, é uma casa legal e a gente tem uma estrutura bacana para oferecer. Sim. Então é aquilo muito de ficar se sabotando, né? Exatamente. Então, se você tem essa opção de ir para algum lugar, deixar tua casa alugada, alguma coisa do tipo, não fica se sabotando, se comparando com outros. Porque, por exemplo, eu olhava uns anúncios, aí eu ficava, meu Deus, essa casa é muito mais legal. Só que o cara tinha 5 anos de experiência no E Airbnb. talvez ele pode trabalhar com isso, ele tem várias casas, vários E daí, modelos. tipo, ele já estava há muito tempo nesse ramo, então ele tinha muita grana para investir de fato na casa dele, para deixar a casa dele cada vez mais legal. Que foi o que a gente fez agora pro segundo ano. E também ter a consciência de que tudo tem um começo. Esse Exato. foi o nosso começo. A gente usou o que a gente tinha e a gente tinha algo bem bacana. Sim. E é isso, usar as ferramentas que você tem. Sim. Então, de conselho, primeiro, faça um planejamento no sentido de, tipo, para onde você vai com um custo baixo. Exatamente. Isso é um ponto importante, porque não adianta você sair da tua casa para alugar, para você ter um retorno financeiro, sendo que o lugar que você vai ficar é caro. Exato. Então, tem um planejamento nesse sentido e também que facilite você vir até o imóvel para fazer a manutenção entre as reservas. Não se sabotar e saber que tudo tem um começo, um pontapé inicial, então não precisa tudo perfeito, 100%, aquela coisa mirabolante, uma decoração muito... Não, às vezes o básico faz muito bem. Sim. Às vezes o básico tem um uso... eu não sei completar essa frase de uma maneira... Mas resumindo, sempre vai ter alguém pro teu negócio, no sentido, desde que você tenha uma casa lá que a diária vai ser R$150, vai ter gente que está procurando uma casa de R$150, até pessoas que vão pagar, sei lá, 5 mil na diária da casa. Então, não se preocupa que vai ter mercado para você também. Sim. Mais uma dica é estude sobre a plataforma, sobre os formatos de anúncio,
Estude sobre o mercado, o mercado que eu digo é os seus concorrentes da cidade. Entra ali no aplicativo e vai e coloca ali, se a tua casa tem 2 quartos, pesquise outras casas de 2 quartos na tua região para você saber valor, para você saber a distância, os benefícios que essa casa oferece no sentido de localização, mercados próximos, farmácias próximas. Você estuda os anúncios dos seus concorrentes para você saber como competir com eles. Então, primeiro, se programa. Segundo, Sabote. não se sabote, porque vai ter mercado para você também. Exato. E terceiro, estude. E seja um bom anfitrião, isso ajudou a gente bastante. Receba bem os teus hóspedes, tenha uma boa conversa, respostas rápidas, né? Inclusive, as respostas rápidas dentro da plataforma te dão fica registrado O teu índice, né? Isso, o teu tempo de resposta ali, então você é bem avaliado também pela velocidade de resposta. Então seja um bom anfitrião. Essa é a nossa quarta dica. Isso. E essa foi a nossa experiência com o Airbnb no nosso primeiro ano. A gente já está começando os planejamentos para a próxima temporada, então a gente vai trazer alguns vídeos aqui também de como aconteceu a última temporada, como a gente está fazendo os preparativos para a próxima e o que mais. Isso. Se vocês quiserem acompanhar essa nossa nova aventura, os preparativos, né? A reforma da nossa casa, enfim, muitos vídeos estão por vir, então se inscreva no canal, comenta, curte, compartilha. Se você tem alguma dúvida referente a este assunto, coloca aqui nos comentários pra gente bater um papo, porque somos bons anfitriões, nós somos boas. Temos uma boa comunicação. Exato. E também segue nosso perfil no Instagram. De vez em quando a gente solta uma caixinha de pergunta lá, então se você tem alguma dúvida sobre o tema também, pode fazer a pergunta por lá, que daí a gente vai responder também. Sugestões de vídeos, se vocês quiserem saber mais sobre o Airbnb, como que a gente pode ajudar também, é só comentar aqui embaixo no Instagram. Um beijo pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.